Então vamos começar o nosso culto a Deus com uma oração, como sempre fazemos. Senhor Deus, nós oramos a Ti neste momento, nos colocamos diante da Sua presença mais uma vez, Senhor. Estamos aqui com o objetivo de prestar um culto ao Senhor, de oferecer honra ao Seu nome e de aprender as Sagradas Escrituras. Que o Senhor possa iluminar os nossos sentidos, que o Senhor possa abrir a nossa mente e que a gente possa aprender as verdades que estão registradas no livro sagrado, que é o livro dos livros. Senhor, encha o nosso coração com a sua paz, com a sua alegria, com o seu amor e faz de nós, Senhor, instrumentos de felicidade, de anúncio da sua mensagem para todos os povos, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje eu quero trazer um estudo bíblico para nós sobre a união hipostática. União hipostática é a maneira como os teólogos se referem para falar sobre a doutrina da unidade das duas naturezas de Cristo na sua única pessoa. A natureza humana e a natureza divina coexistem na única pessoa do Senhor Jesus. Então, Cristo é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem. Então, não tem como nós tirarmos nem um lado e nem o outro. Eu não posso afirmar que Cristo é Deus, é divino, mas não é verdadeiro homem. E eu não posso afirmar que Cristo é humano e não é verdadeiro Deus. Então, biblicamente, nós afirmamos que Cristo é Deus, Ele é divino e Ele é homem. Então, isso é o que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Se eu negar qualquer uma dessas duas verdades, eu estarei cometendo heresia nas Escrituras. Então, vamos lá. Como o estudo sobre a união hipostática, ele é bem grande, é extenso, então nós iremos verificar aqui neste momento sobre a natureza humana de Jesus. Posteriormente, nós iremos verificar sobre a natureza divina de Jesus. Então, vamos lá? Sobre a natureza humana de Jesus. Se Cristo é verdadeiro homem, em primeiro lugar, ele teve uma mãe humana. Todos nós sabemos quem foi essa mãe humana do Senhor Jesus, né? A mãe biológica de Cristo foi Maria. E o interessante é que ele teve mãe biológica e um pai terreno, que foi José. Mas ele não teve um pai biológico, porque ele foi concebido no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Então Jesus tinha um pai no céu, que é o Senhor Deus, ele tinha um pai celestial e tinha um pai terreno aqui, que era José, mas ele não teve pai biológico. Dentro disso que estamos falando, os estudiosos sempre vão abordar a questão da doutrina do nascimento virginal de Cristo, ou seja, ele foi concebido no ventre de Maria sem a participação humana. Então Jesus tinha uma mãe biológica, que era Maria, uma mãe humana, mas não possuía um pai biológico, embora possuísse um pai terreno. Eu irei ler os textos bíblicos só para que as pessoas que estão nos ouvindo possam saber onde essa doutrina da humanidade de Jesus está registrada nas Escrituras. Isso que estamos fazendo aqui agora é sistematizando as Escrituras, ou seja, isso está dentro da teologia sistemática. Nós pegamos as doutrinas e as organizamos para que a gente possa aprender. Então vamos lá, sobre a questão de Jesus ter tido uma mãe humana verdadeira, está em Lucas capítulo 1, versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então aqui está sendo anunciado
a Maria que ela ficará grávida, né, do Salvador do mundo. Quem está fazendo esse anúncio aqui é Gabriel, que é um anjo de Deus, que ela ficará grávida do Salvador e o nome dele será Jesus. Então Jesus, ele foi verdadeiro homem porque ele teve uma mãe humana. E é interessante que a mãe é uma das ligações mais fortes que existe na vida de um indivíduo, né? E Jesus pôde experimentar essa ligação. Eu me lembro que quando aconteceu uma tragédia comigo, muito tempo atrás, a única pessoa que eu conseguia pensar era na minha mãe. Porque a ligação que existe, o elo que existe entre mãe e filho é muito profundo. Então, Jesus, ele pôde experimentar disso quando ele veio para a Terra. Ele entrou no mundo da forma mais legal, da única forma legal, da única forma possível. Ele nasceu de uma mulher, nasceu de uma virgem. E o interessante é que na Bíblia existem vários registros de nascimentos sobrenaturais, nascimentos onde Deus interveio. Só que em todos esses nascimentos tinha mãe e também tinha o pai. O único nascimento sobrenatural ímpar, que não existe outro igual, que aconteceu apenas uma vez e que jamais acontecerá de novo, é o de Jesus. O único nascimento que foi produzido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então Jesus possuía uma mãe humana. Esse é o primeiro ponto. Então, se ele era verdadeiro homem, ele possuía uma mãe humana. Segundo lugar, se Jesus foi verdadeiro homem, ele possuiu um corpo humano, ou ele possuía um corpo humano. E é interessante que as pessoas que querem negar a verdadeira humanidade de Jesus, elas afirmam que Jesus veio na aparência de um homem. Mas na verdade ele não era um homem. Ele era um tipo de anjo disfarçado de homem. Mas ele não era real. Se tocássemos nele, nós não sentiríamos nada, porque ele era apenas um espírito. Então as pessoas que negam a doutrina da verdadeira humanidade de Jesus, elas dizem isso. Jesus veio numa forma fantasmagórica. Ele tinha a aparência de uma pessoa, mas de fato ele não era. Então nós iremos verificar nas Escrituras que ele possuía um corpo humano, assim como todos nós. Mãos, braços, pernas, pés, barriga, pescoço. Tudo que nós possuímos no nosso corpo, ele possuía no dele também. Ele tinha um corpo que era completo. E nós podemos verificar isso em Mateus 26, 12. Quando ele é ungido em Betânia para o seu sepultamento. Quando ele estava na casa de Simão, o leproso, e uma mulher se aproximou dele e derramou um unguento sobre o seu corpo. Ele diz: essa mulher me ungiu para o dia do meu sepultamento. Então vocês que estão aprendendo os textos das Escrituras Sagradas, Mateus 26, 12, onde Jesus fala que ele tinha um corpo e que dias depois, logo depois, seria sepultado. Espírito não passa por sepultamento. Em terceiro lugar, se Jesus era verdadeiro homem, ele tinha uma alma humana. E em João 12, 27, ele disse que ele ficou completamente conturbado na sua alma, porque ele iria para a cruz. Então ele estava completamente agoniado. E para aqueles que são dicotomistas e tricotomistas, né, que existe aquela briga se o ser humano é composto de corpo e alma, ou corpo e espírito, ou corpo, alma e espírito, sendo alma e espírito a mesma coisa, ou sendo alma e espírito duas coisas distintas. Então, quando Jesus estava na cruz, ele disse: Senhor, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. E quando ele disse isso, ele morreu. Isso está registrado em Lucas capítulo 23, versículo 46.
é importante, amor, nós registrarmos aqui os textos sagrados para que as pessoas possam aprender nas suas casas, quando elas forem fazer esse estudo sistemático sobre a unidade das duas naturezas de Jesus e especificamente agora sobre a humanidade do Senhor Jesus. Em quarto lugar, Jesus, se era verdadeiro homem, ele cresceu em sabedoria e em estatura. Jesus cresceu no seu corpo, ele se desenvolveu, passou por todos os processos que nós passamos. Ele foi bebê, foi criança, brincou, ele teve colegas, ele cresceu, ele estudou, ele foi passando por todos os processos que nós passamos. O processo que Jesus passou foi natural, não foi divino, não teve nada de miraculoso no crescimento de Jesus, tanto do seu corpo quanto da sua mente. Então Jesus, ele cresceu como todos os seres humanos crescem, e isso está registrado em Lucas capítulo 2, versículos 40 e 52. Em quinto lugar, se Jesus foi verdadeiro homem, nós aprendemos que ele fez perguntas, questionamentos, ele teve dúvidas. E nós podemos verificar em Lucas 2,46 que Jesus estava no templo, ouvindo os doutores, e enquanto ele estava ali, ouvindo a sabedoria que eles transmitiam ao menino Jesus, Jesus os interrogava, Jesus perguntava o que ele tinha necessidade de saber, porque todas as pessoas são curiosas, e essa curiosidade que o ser humano tem de aprender sobre o mundo, de aprender sobre o universo, aprender sobre o céu, aprender sobre a vida após a morte, tudo isso começa quando a criança, quando o ser humano ainda é criança, quando o ser humano ainda está se desenvolvendo. O sexto ponto aqui, em sexto lugar, se Jesus foi verdadeiro homem, ele aprendeu sobre a obediência. Isso aqui é interessante porque quando a gente fala sobre essa questão de obediência, a gente logo pensa, mas Jesus aprendeu sobre obediência? Como que Jesus podia aprender sobre obedecer se ele era o próprio Filho de Deus? Mas a Bíblia diz que ele aprendeu. Isso está registrado em Lucas 2,51, quando diz que ele era sujeito aos seus pais. Tanto a Maria, sua mãe biológica, como ao seu pai terreno, que era José. E ele era sujeito porque ele aprendia o que significava a sujeição. Então ele aprendeu o que significava obedecer autoridades que Deus constituía sobre a vida do ser humano. Está conseguindo compreender, amor? Está observando por que Jesus era um verdadeiro homem, como todos nós? Em sétimo lugar, Jesus, ele se parecia um homem. E por que Jesus se parecia um homem? Porque ele era um homem. E nós iremos observar sobre isso com a mulher samaritana, em João capítulo 4, versículo 9. Olha o que está registrado ali. João 4, 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, a samaritana, quando estava diante do Filho de Deus, quando ela estava diante do Messias, o que ela enxergou? Apenas um homem, apenas um judeu. Tu és judeu. Então, por quê? Porque de fato ele era. Então, ele era um homem normal para a mulher samaritana. Ele era um homem comum para os judeus, os próprios contemporâneos de Jesus, o próprio povo de Jesus. Isso está em João 8,57. Olha o que diz. Disseram-lhe, pois, os judeus:
ainda não tem 50 anos e viste Abraão? O contexto aqui é que Jesus disse que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Jesus estava pregando para os judeus aqui aquela questão da libertação, sabe? Que eles precisam conhecer a verdade para serem libertos de verdade. Aí ele vai e fala sobre Abraão. Abraão viu o meu dia e se regozijou. Aí eles falaram, mas tu não tem 50 anos e já viu Abraão? Ou seja, eles viram a humanidade de Jesus e a pessoa consegue assim observar mais ou menos pelos aspectos físicos, pela aparência, quantos anos a pessoa tem. E para os judeus, Jesus não tinha nem 50 anos ainda. Jesus era um homem que tinha idade, que fazia aniversário normalmente, como todos nós. Jesus era um homem para a mulher samaritana, para os judeus e, em terceiro lugar, para Maria Madalena. Todos eles aqui, que eu estou citando, enxergaram a verdadeira humanidade de Jesus. Isso está registrado em João 20, versículo 15. Olha o que diz. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Aqui Maria Madalena estava chorando por causa do corpo de Jesus que tinha sumido. E ela estava procurando o corpo dele, o corpo do homem Jesus, e ela não conseguia encontrar. E aqui Jesus se apresenta especificamente para ela e pergunta por que ela chora. E ela vai falar, porque levaram meu Senhor, levaram o corpo do meu Senhor. Então, Jesus, ele sempre era conhecido como homem pelas pessoas. Você se lembra quando ele se manifestou como Messias? O que as pessoas disseram? Mas não é este o filho do carpinteiro? Ele não é filho de Maria? Não estão aqui entre nós os seus irmãos, Tiago, José, Simão, Judas? E as suas irmãs também não estão aqui entre nós? Então, Jesus, quando se manifesta como Messias... Foi ali que ele se manifestou pela primeira vez? Sim. Sério? Quando ele se manifesta... Pô, mas nós conhecemos a sua família, nós somos de dentro da casa dele. Nós já comemos com ele. Nós já tomamos café com ele. Então, conjecturando, né? Ou contemporalizando a mensagem. Esquecem esses termos. Mas esses termos não são legais. Não para quem gosta de ficar firme na Bíblia. Mas a verdade é que eles conheciam Jesus de tal maneira como homem. É como se, por exemplo, assim, a Dona Maria visse... Eu faço, mas ele não saia lá de dentro de casa. Ele jogava videogame com meu filho, entende? É como se fosse assim, uma pessoa que se manifestava. Messias? Eu conheci esse menino, eu era amiga da mãe dele. Então, quando ele se manifestou, eles o viram de tal maneira como um homem apenas que eles disseram, não, nós o conhecemos, ele é filho do carpinteiro. Então, porque de fato ele era um homem. Então, eles não conheciam ainda esse lado dele como Deus, como ser divino. Então, em oitavo lugar, Jesus, se foi um verdadeiro homem, ele se socializava. Ele tinha relacionamentos. Ele construía amizades. Então, toda pessoa faz isso. Tem relacionamentos profundos, constrói amigos. E Jesus, a gente pode ver que ele se socializava em vários lugares da Bíblia. Mas tem um texto que é específico e legal que a gente pode verificar, que é João capítulo 2, a partir do versículo 1, no casamento. Lá nas bodas de Caná. Lembra? Jesus foi num casamento. E Jesus transformou a água em vinho. Ali foi o primeiro milagre que ele operou. Então, Jesus foi em um casamento. Agora você imagina o Messias tirando tempo para lazer. O Messias tirando tempo para ir no churrasco, para ir no casamento comer peixe. Para ir no casamento comer churrasco de peixe. Churrasco ele faz tão... Ele tá tão internalizado na nossa cultura, né? Que eu não tô conseguindo desligar uma coisa da outra. Você não gosta do peixe? Porque eu não gosto de peixe.
E ali ele transformou a água em vinho. Então Jesus, ele se socializava. Então eu poderia aqui mostrar, e é longo, olha aqui. Quantos aspectos da humanidade de Jesus eu destaquei. Mas assim, posso falar a verdade? O estudo sistemático sobre a união hipostática, a natureza humana e a natureza divina de Jesus são muito longos. Então é um estudo exaustivo. Então eu poderia falar aqui tantas coisas, mas eu já vou procurar encerrar. Eu irei destacar aqui algumas partes sobre a humanidade de Jesus, que essas partes que eu irei falar agora, elas não podem ficar de fora. Então vamos lá. Em nono lugar, eu estava no 8º ponto, não era? Em nono lugar, Jesus orava. Animais não oram. Eles não falam com o seu Criador. Eles não buscam a majestade de Deus. Jesus orava porque era um verdadeiro homem. Porque ele necessitava da presença de Deus. Ele dependia de Deus. Ele precisava do poder de Deus na vida dele. Ele reconhecia que o Deus Pai era o Senhor verdadeiro e todo soberano. Ele clamava a Deus. Ele levantava os olhos aos céus e dava graças a Deus por sempre ouvi-lo. Ele não somente orava a Deus, Deus respondia às orações que o Senhor Jesus fazia. Jesus é uma das pessoas nas Escrituras que mais orou, sabia? É difícil encontrar nas Escrituras uma pessoa que orou tanto como Jesus. Nós até podemos, né, daqui uns dias, preparar um estudo e compartilhar com a nossa família, nos lugares onde nós vamos, sobre as orações de Jesus. Mas ele orava muito, isso é aspecto da sua humanidade. Nós oramos a Deus porque reconhecemos quem ele é e quem nós somos. Jesus buscava a face do Senhor. Em 10º lugar, se Jesus foi verdadeiro homem, ele foi tentado. A Bíblia diz, só para quem está anotando as passagens, isso está registrado. Uma das passagens onde Jesus orou é Lucas capítulo 11, versículo 1. Jesus foi tentado em todas as coisas, lá no livro de Hebreus, está específico. E em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vemos que o diabo vem e tenta Jesus, naquela famosa tentação que nós conhecemos bem. Cachorro não é tentado, formiga não é tentada, espírito não é tentado, só o ser humano é tentado por mal. Só o ser humano é tentado a pecar. Então, uma das provas da humanidade de Jesus é que ele foi tentado. Agora, para a gente poder encerrar, Jesus, ele teve fome. Teve fome. A fome e a sede são dois dos instintos mais fortes do corpo humano. Jesus teve fome depois da tentação, que nós acabamos de falar, e quando ele ressuscitou no seu corpo humano, quando ele recebeu o seu corpo humano de volta, transformado, ele comeu pão e peixe. E Jesus, ele tinha necessidade de se alimentar, como nós temos. Já viu que a maior parte da nossa vida gira em torno de alimento? Gira em torno de comer bem, de sempre suprir as nossas necessidades, de sempre estar com a geladeira, com o armário, com a despensa cheia. Jesus tinha fome porque ele era verdadeiro homem. Isso está registrado em Mateus capítulo 4, versículo 2 e em Mateus capítulo 21, versículo 18. Em 12º lugar, Jesus teve sede. O instinto mais forte do corpo humano é a sede. Nós conseguimos passar mais tempo sem comer do que sem beber água. A sede é muito forte. E quem tem perfuração no corpo, como eu já tive um dia, a sede é violentíssima. Meu Jesus amado. Só quem passa por isso sabe. Eu me lembro, amor, que quando eu estava deitado na cama do hospital, eu ficava imaginando, quando eu ficasse curado, o dia que eu poderia pular dentro de uma represa e tomar a água da represa toda. Acredita? Eu morria de sede.
eu gemia de sede. E a enfermeira vinha com a gazinha molhar meus lábios. A sede é muito forte. Não existe nada no ser humano que é tão forte como a sede. Então a fome e a sede são os dois instintos mais fortes do corpo humano e Jesus tinha os dois. E é interessante que quando a Bíblia fala sobre o fato de nós precisarmos nos alimentar da palavra de Deus, ela usa tanto essa questão da Bíblia ser um alimento, né? Da Bíblia ser comparada a um pão e também a um mel, e usa também no sentido de líquido, né? Da Bíblia ser a água que vai saciar a nossa sede. É isso mesmo, não é? Acho que sim. Sobre água. Depois eu irei verificar direitinho e passo para vocês. Não gosto de passar nada errado. Mas a gente é limitado, né? Continuando então aqui. Se Jesus foi verdadeiro homem, ele ficou cansado. O 13º ponto que eu destaco, ele ficou cansado. Você se lembra que quando ele chega diante da mulher samaritana, o que ele diz? Antes de pedir água, que ele está com sede, o que diz o texto? Que ele parou ali porque estava cansado, fadigado. Em certa ocasião ele dormiu dentro do barco, você se lembra? Quando os discípulos estavam passando pela tempestade, os discípulos estão passando pela tempestade, está lá Jesus. Descansando, porque ele era homem normalmente. E dormir é tão gostoso, né? Dormir é tão bom, oh meu Deus. E quando se é aposentado, então, que a pessoa sabe que pode dormir, é mais gostoso ainda, né? Acordar 4 horas da manhã e falar, nossa, eu tenho que ir para o trabalho. Me lembrei, agora sou aposentado, aleluia. É de Deus demais. Então, ele tinha todos esses aspectos. Jesus, ele amava as pessoas. É uma característica forte do ser humano. Jesus, ele teve compaixão. Ou seja, ele se colocou no lugar do seu próximo, e em várias ocasiões nós vemos Jesus fazendo o que ele fez como ser humano por causa da sua compaixão, por ele sentir a dor do seu próximo. E entre tantas coisas que eu poderia destacar, eu vou encerrar com essas aqui, ó. Jesus chorou, Jesus alegrou-se, Jesus sentia felicidade de estar na presença de Deus, de ser o Filho de Deus. Ele cantou, ele louvou ao Senhor. Jesus suou e agonizou. Interessante, né? E para encerrar, Jesus sangrou, morreu e foi sepultado. Então, não tem como nós negarmos a verdadeira humanidade de Jesus. Jesus foi verdadeiro homem, e quando ele morreu e ressuscitou, ele recebeu o seu corpo glorificado novamente. Ele recebeu o seu corpo novamente, só que glorificado, e ele será homem para sempre, verdadeiro homem para sempre. Então, Jesus será sempre, na eternidade, verdadeiro Deus, como ele sempre foi, e verdadeiro homem. Então, no nosso próximo estudo, amor, aí nós vamos entrar na questão de Jesus ser verdadeiro Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. E, Senhor, nós queremos render adoração ao seu nome, queremos render gratidão ao Senhor, queremos te oferecer a nossa oração. Obrigado, Senhor, por ter enviado o seu Filho Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso bom pastor, o nosso verdadeiro amigo, o nosso sumo sacerdote, o nosso conselheiro em todos os momentos. Obrigado por ter enviado o Senhor Jesus. Ele nos substituiu sendo verdadeiro homem. Ele nos resgatou sendo verdadeiro Deus. E hoje nós temos a vida eterna. Hoje nós somos justificados
hoje somos regenerados, hoje somos santificados por causa da sua obra. Obrigado pela vida de Jesus, sem deixar de fora nenhum aspecto. Obrigado pela sua humanidade, obrigado por ele ter experimentado tudo que nós experimentamos. Obrigado por hoje ele estar no céu, intercedendo por nós, à direita de Deus. Senhor, louvado seja o seu nome para sempre, engrandecido seja a sua pessoa. Receba para ti todo o louvor, toda a gratidão e toda a adoração. E faça, Senhor, que cada um dos seus filhos, que cada um dos seus salvos seja semelhante a Jesus. É o que te pedimos, em nome de Cristo. Amém.